Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui contar um pouco sobre um tema que 99% das pessoas, acho que das pessoas que me seguem também aqui, não sabem o que é a doutrina das assinaturas. Essa é uma área do estudo ancestral, antiga, né, que faz parte também, a gente inclui dentro do herbalismo, e ela fala que a natureza deixa sinais pra gente. Nossas plantas são repletas de sinais. Tudo tem sinal, né? Não é só com relação à parte vegetal, né? A natureza, de uma forma geral, deixa sinais e a gente consegue entender, né, decifrar esses sinais e entender, por exemplo, no nosso caso, né, das assinaturas botânicas, entender as suas funções energéticas e fitoterápicas de algumas plantas, né? Da maioria das plantas a gente consegue fazer esse tipo de observação. Então, a teoria das assinaturas ou doutrina das assinaturas, ela foi muito conhecida com Paracelsus, né, um grande alquimista, mas não foi ele é o mais conhecido no dia de hoje. Com certeza você já deve ter visto alguma coisa assim, alguma comparação. Aparece uma noz, né, a noz que a gente come, noz pecan, por exemplo, e um cérebro do lado. E a noz realmente é uma planta que é excelente, né, uma semente que é excelente para fortalecer a nossa memória. Aí corta a cenoura no meio. Tem vários videozinhos desse rolando na internet. Corta a cenoura no meio, a cenoura realmente parece uns olhos, né? Parece a íris. E realmente cenoura é excelente para a função visual, né? Então, a doutrina das assinaturas, uma parte dela, né, fala que as plantas, né, aqueles alimentos que tenham referências aos órgãos, né, que sejam similares aos órgãos, eles fazem muito bem para aqueles órgãos também. Outro grande exemplo, feijão, né? O feijão tem um formato riniforme, um formato de rim, e realmente também trabalha fortalecendo, tonificando os nossos rins. Então, essa é uma partezinha que geralmente as pessoas mais conhecem, né? Que é 1% do que é a doutrina das assinaturas, mas essa é uma forma fácil da gente entender o que ela é de primeira, né? Então, ela simplesmente ela trabalha com o conceito que existe uma relação entre a planta e a sua função para o ser humano, né? Então, de uma certa maneira, pode ser que aquela planta simbolize, tenha o formato de algum órgão e ela traz esse benefício para esse órgão. Mas também a doutrina das assinaturas está presente nos florais, né? Na parte energética. Energeticamente falando, a gente também consegue retirar diversas informações dessas plantas e descobrir quais suas funções energéticas para o nosso corpo. Então a gente tem as flores clarinhas, né, flores brancas, por exemplo, a flor branca da espada, né, a espada de São Jorge, que eu já coloquei aqui, as suas lindas florações noturnas, né? Então é branco, é noturno, tem uma relação com o yin, né? Ou seja, a gente consegue entender se a planta é mais yin, se a planta é mais yang. Conseguimos descobrir em qual chakra ela atua também pela coloração das suas flores e pela coloração da planta geral, né? Olha só essa linda aqui, que tem uma coloração laranja no talo dela, né? É uma planta da vivacidade, é uma planta da energia, excelente, por exemplo, para a gente ter na nossa sala, né? Na sala de entrada, ambientes que a gente precise dessa vivacidade. Ou seja, a doutrina das assinaturas, ela trabalha com a observação. Como é importante a gente observar, né? Observar a planta, entender aquilo que é o formato que ela cresce, não só o formato que ela tem, né, mas a maneira com que ela se desenvolve. Então, quem já tem o contato com a jardinagem também entende muito melhor da doutrina das assinaturas. E a doutrina das assinaturas também pode ser utilizada para a gente descobrir, né, como cultivar a planta. A planta tem assinatura botânica de cultivo, né? Folhas mais gordinhas são plantas que precisam menos de água. Folhas mais fininhas são plantas que precisam um pouco mais de água. Ou seja, tamanho da folha, espessura, algum órgão ou algum tecido especial também denomina um tipo de cultivo diferente. O tipo de adubação também tem muita relação com a estrutura da planta.
Ou seja, a gente consegue utilizar a doutrina das assinaturas das formas mais variadas, seja para uma parte então energética, energeticamente falando, se você quiser ter a planta em casa, fazer um floral, ou então para você usar fitoterapeuticamente. Porque um outro sinal que as plantas têm, isso minha turma minhas turmas de extensivo, ciência dos temperos, chás e infusões e de herbalismo, né, sabem bastante disso, que essa é uma assinatura que a gente trabalha muito em aula, que é a assinatura do sabor. Os sabores das plantas, aquelas, claro, que podem ser consumidas, mas eu tô falando a energia do sabor de uma forma geral, mesmo que você não consuma aquela planta, ela tem aquela energia, né? Os sabores trabalham também em espectros diferentes. Eles trazem com eles partes energéticas, falando de um ponto de vista de corpo energético, mas também partes fitoterápicas. O sabor tem a capacidade de aquecer ou resfriar, de secar ou hidratar o corpo. Então, com essa observação, a gente já consegue, né, com essas todas, entender o cultivo, entender o uso fitoterápico e entender o uso fitoenergético de uma planta. É algo que, essa teoria é algo que a gente precisa resgatar mais ainda, porque ela está mais perdida no passado. São poucas as pessoas que conhecem e aplicam, né, e estudam ela no dia a dia. Eu sou uma grande apaixonada por esse conteúdo todo da linguagem das plantas, né? A gente chama de uma forma mais caseira, né? Porque às vezes as pessoas se assustam com o nome doutrina das assinaturas, mas o nome mais aceito, às vezes, pela população de uma forma geral, é a linguagem das plantas. As plantas falam com a gente e basta a gente saber observar, a gente saber entender, né, o tipo do crescimento. A área que essa planta cresce, ela cresce longe da gente ou ela cresce perto? Ela é de ambiente aberto ou ela é de ambiente fechado? Tudo isso traz o entendimento de como você pode utilizar essa planta da melhor forma. E pensando nisso, claro, eu tenho um curso chamado Doutrina das Assinaturas, que ele é um curso 100% online. Ele já acontece no formato presencial, mas por conta dos dias que a gente está vivendo, ele se transformou em formato online. Então, se você tem interesse sobre esse tema, quer se aprofundar bastante, porque são 12 módulos, é bem aprofundado mesmo. São 12 módulos sobre esse tema da doutrina das assinaturas, dos mais variados subtemas, né? Da parte energética, da parte fitoterápica, tudo através da observação. Mas também a gente vai falar de jardinagem vibracional, de como fazer florais, afinal a gente está aprendendo, né, essa parte mais energética. Então esse é um curso muito especial para quem sente o chamado também por esse tema, para quem já tem um pouco de familiaridade com as plantas ou quer aperfeiçoar sua familiaridade, né? Então, ele é bem especial e eu estou fechando as inscrições na sexta-feira. Então, nossa turma começa no dia 4 de setembro, online, é gravado, então pode acessar a qualquer momento, mas a primeira aula vai ser disponibilizada no dia 4 de setembro. Mas as inscrições finalizam agora na sexta-feira. Se você sentiu o chamado para esse curso de herbalismo avançado, venha participar da turma. Tem o link na bio do Instagram, @hortas e saberes, e vocês conseguem acessar o conteúdo completo, ver direitinho o que tem em cada um dos módulos, como que funciona a disponibilização do conteúdo. Espero ver vocês nessa linda turma, que é de verdade muito especial.